Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição dessa semana. Nós já estamos na lição 10, né? Faltando um pouquinho para terminarmos o nosso trimestre. E a lição dessa semana, para quem o fim tem chegado. Verso para memorizar, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12, que diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A parte introdutória de sábado diz que a Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para os eventos futuros e que contém as chaves para a compreensão da verdade presente. Alguns desses relatos prefiguram o evento nos últimos dias com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e de Apocalipse. Vamos ver então nessa semana histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre os eventos como a segunda volta de Cristo, né? O juízo investigativo, a crise final e muito mais. Então vamos ver o que essas histórias têm para nos contar. Domingo, a ira do Cordeiro, aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Aqui mostra, né, a volta de Jesus. E aí os ímpios, né, fazem algumas perguntas. E aqui diz que os perdidos não perguntarão o que é isso, ou quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco da história, né, de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira do Cordeiro, né, a ira deles, e que estão em uma situação sem esperança. Quem poderá subsistir? Ou seja, no momento da volta de Jesus, os ímpios, né, aparecem aqui nesta cena, demonstrando que eles não foram pegos de surpresa, ou seja, de nenhum conhecimento. Foi surpresa, aquele momento está acontecendo aquilo, mas eles tinham algum conhecimento a respeito de Cristo, história da redenção, do pecado e tudo mais, né? Então a lição diz que antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra, né? Mateus 24:14 diz isso, né? Que então será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, em todo canto, em todas as nações. E as 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa, mas não por falta de informação, mas por causa da sua recusa em crer e obedecer. Essa será a razão pela qual as pessoas estarão perdidas, né? Não pelo pecado que elas cometeram, mas pelo perdão que elas não aceitaram, elas não creram, elas não aceitaram a justiça de Cristo. Então, que cena lamentável, né? Os perdidos, então, reconhecendo que deixaram de crer, de obedecer e por isso estavam passando por toda aquela situação. E aqui na lição também vai trazer um pouco da história de Noé para nós. Porque Jesus, ele disse, né, que próximo ali do seu retorno, o mundo estaria como nos dias de Noé. Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos, né? Assim como o segundo advento. O dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação, mais uma vez. Noé pregou por 120 anos para um mundo que se recusou a crer. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não ficam sem informação, elas têm informação, porém elas não aceitaram. Isso que é o mais triste. As pessoas tiveram pregação, tiveram pessoas que foram falar com elas tiveram informação sobre a volta de Cristo, sobre quem Cristo é, o que Cristo fez por elas, mas decidiram então não aceitar. Segunda, o evangelismo de Noé. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, porque de propósito esquecem o que aconteceu no dilúvio. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Aqui diz que várias culturas, né, desde a Grécia aos maias, existe essa história do dilúvio. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. As pessoas não acreditam mais, acham que é um conto, um mito, uma história. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado, né? Achando que é um mito, assim como você deixa uma historinha qualquer. Ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as pessoas estão se esquecendo e não acreditando mais, né? A outra lição importante para o povo remanescente dos últimos dias. Noé, ele constrói uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condena o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
Imagine pregar por mais de um século, sem nada para mostrar além de sua família na arca, né? Hoje em dia, talvez Noé poderia ser considerado um pregador fracassado, né? Não teve resultados. Por quê? Pregou por 120 anos e apenas a sua família se converteu? Infelizmente. Muitas pessoas, né, tiveram todo ali a oportunidade, mas não aceitaram. O fracasso não foi de Noé. Fracassados foram aqueles que não aceitaram e não entraram na arca para serem salvos. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão conhecendo o Senhor. Glória a Deus por isso. Não chegamos ao ponto de não haver resultados, embora saibamos que chegará um momento em que se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Mesmo muitas pessoas aceitando, ainda muitas pessoas não creem, não abrem o seu coração. E nós sabemos que existe um determinado momento em que a porta da graça será fechada, né? Então, nosso Senhor Jesus voltará nas nuvens do céu. Por isso, precisamos pregar em todo tempo, para que haja quebrantamento no coração das pessoas. Terça, nós vamos falar da história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Você deve conhecer essa história também. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. O pecado ele é enganoso, pois nos cega para o real estado do nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer o pecado dos outros. E é exatamente isso, né? É muito mais fácil você reconhecer o erro, o pecado do outro, do que os nossos próprios erros. E a gente sempre usa a autojustificação. Mas eu fiz isso por causa daquilo, mas o fulano me levou a isso. Então, nós nunca aceitamos que estamos errados. É muito mais fácil enxergar isso na vida do outro. E Sodoma e Gomorra foi um lugar de tanto pecado que eles receberam, então, ali o juízo de Deus. E essa história traz para nós, né, que nós estamos vivendo ali os últimos dias antes da volta de Jesus. O mundo está em pecado cada vez mais tenebroso e horrível, né? Mas ao invés de olhar para o pecado do mundo dos outros, olhamos para o nosso coração, para a nossa vida, para nos arrependermos, né? Aqui vai falar um pouquinho que Israel, ele também cometeu grandes pecados, povo escolhido por Deus, e às vezes apontava o pecado do povo gentil, mas não olhava para o seu próprio pecado, para a idolatria que o próprio povo de Israel cometia. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como em Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha, né? É o que a gente estava comentando agora. Não só olhar para o pecado do outro, do mundo, mas enxergar os seus próprios erros, né? A Bíblia ela traz esses relatos para a gente entender que todos nós estamos suscetíveis a pecar, a cometer crimes hediondos, se não nos apegarmos à graça de Cristo. Quarta-feira, o juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu na planície de Manre. Deus visitou Abraão e prometeu que eles e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão. Então, a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Volta de novo ali ao tema da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações, né, para a raça humana, como escreveu Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, né? Os anjos que recebem as 7 cartas, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive na Babilônia para sair dela. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer. E ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca.
O patriarca perguntava e Deus respondia. Deus não deve satisfação a ninguém, ele é Deus, ele é todo poderoso. Mas ele sabe que o ser humano e até mesmo os anjos, eles estão vendo a situação. Então ele declara, ele mostra, né? Ele deixa tudo claro para que não haja dúvidas no coração de mais ninguém. A Bíblia fala sobre um período de 1000 anos que estaremos, né, os salvos no céu. E esses 1000 anos serão abertos os livros de registros. Nós vamos falar sobre o juízo investigativo, né? E ele então vai estar declarando ali por que as pessoas que não foram salvas, o que aconteceu. Ou seja, Deus ele se preocupa de nos dar informação suficiente para que a gente tenha plena certeza que ele é justo e ele é bom. E agora a gente vai falar do juízo pré-advento, né? Esse juízo do livro que eu falei é o juízo que acontece quando nós já estaremos no céu nos 1000 anos, né? É o juízo de comprovação ou juízo comprobatório. Mas existe um juízo que vem antes da volta de Cristo, que se chama juízo pré-advento, né? Ou juízo investigativo. A descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu. Uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. Aqui nós falamos de Daniel capítulo 7, né, do versículo 9 em diante. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer juízo todas as obras. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros. Todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido. Mas as criaturas, né, nós temos perguntas. Inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. O único que sabe de todas as coisas, que é onisciente, é Deus. Os anjos não são oniscientes. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram 1/3 dos anjos, né, terça parte dos anjos sendo expulsos do céu. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Nós estamos falando aqui do momento que os salvos já estarão no céu. Ele abre os livros e permite que o povo veja tudo. A história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra, que é um tipo do juízo, apresenta algumas ideias importantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam evidentemente sendo investigados, né? Então, antes ali da comprovação do porquê aquela pessoa foi perdida, teve uma investigação antes. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe dera uma reputação tal que o clamor contra ela era grande. Quem aparece no meio do juízo celestial lá em Daniel 7 é o Filho do Homem, e o Filho do Homem é Jesus Cristo. A presença dele é a única razão pelo qual esse juízo é a favor dos santos do Altíssimo. É somente a perfeita justiça de Cristo que leva seu povo a ser aprovado no juízo. Então, não existe nenhuma chance de nós sermos aprovados no juízo de Deus por nós mesmos. Somos aprovados pelo juízo, né, de Cristo Jesus. Ele morre na cruz do Calvário, ele se torna ali, então, a oferta viva, ele se entrega, se doa completamente por nós. Então, a justiça dele, que é perfeito, sem pecado, é a que vai, então, ser imputada na nossa vida e nós aceitos, né, nos céus para poder passar uma eternidade ao lado de Cristo Jesus, depois na terra restaurada. Então, tudo é por Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. É a justiça dele que nos salva, é a justiça dele que nos garante vida eterna. Ele foi a oferta, ele foi o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele intercede por nós. Jesus tem todo o papel principal na história da redenção. E louvado seja Deus por isso, que ele possa continuar nos abençoando, dando-nos luz da tua palavra, para que a gente possa pregar, para que a gente possa anunciar e muitas outras pessoas venham aceitar também esse chamado. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por ver nessas histórias o quanto o Senhor estava presente, o quanto o Senhor estava tocando em nosso coração para que nós pudéssemos aceitá-lo. Assim como Noé pregou, nós hoje devemos pregar. Infelizmente, na história de Noé, só a sua família entrou na arca. Mas hoje nós podemos pregar e continuar pregando para que muitas e muitas outras pessoas venham entrar nesta arca também. E quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, podemos subir contigo para as nuvens, Senhor. Passar o período de 1000 anos, abrindo os livros de registro, entendendo todo o processo, para dizer
para todo o universo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor é santo, que o Senhor é justo. E aí voltarmos para essa terra completamente transformada para viver uma eternidade ao teu lado. Nos dê, Senhor, poder pelo teu Espírito Santo para pregar e as pessoas serem convertidas e as pessoas aceitarem a tua graça e a tua justiça. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a mim e você para continuarmos pregando o Evangelho, tirando as pessoas das garras de Satanás e enchendo os livros de registro, do livro da vida do Cordeiro de Deus. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser.